Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui reunido para a gente poder falar sobre algum tema que vai frutificar dentro de nós e que vai transparecer aquilo que a gente se prepara, mas sempre à luz daqueles que nos utilizam como instrumento para poder transmitir a palavra até vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de me preparar e de aprender cada vez mais para que eu possa me tornar um ser humano melhor e, consequentemente, um médium melhor e poder ter essa missão de dialogar e passar isso para vocês. Antes da gente fazer a nossa oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Semana passada, semana retrasada, eu fui convidado para poder fazer uma intervenção num encontro de amigos e falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, alguma coisa sobre o Livro dos Espíritos. E eu gostei tanto, que eu vou pegar aqui, do que me foi... Aqui, o Livro dos Espíritos. Aqui. Eu gostei tanto do que me foi designado que eu resolvi trazer para poder a gente falar um pouquinho sobre isso, porque todas as vezes a gente procura, a gente busca e a gente é muito questionado sobre locais onde buscar acervo, locais onde buscar conhecimento. Então, esse livro aqui é um livro básico para que a gente busque acervo e conhecimento sobre a nossa vida mediúnica, sobre os espíritos, sobre o plano espiritual, tudo aquilo que eles trazem. Então, tem outros livros do Kardec, né, que são os livros básicos ali, que eu aconselho que a gente leia e que a gente busque um pouco de conhecimento daqui. Então, esse é um livro que traz bastante informação e bastante acervo para a nossa vida, e principalmente para a nossa vida como médium. Lá, o que me foi designado e que abriu foi a pergunta 634, que eu vou ler aqui para vocês. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? A resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houver rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. E aqui ele me joga para 119, que eu vou ler aqui para vocês. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? A resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala. Está os desígnios da providência, para a harmonia do universo. Enfim, Livro dos Espíritos. Essa pergunta me chamou muita atenção e essas falas me chamaram muita atenção, que fala sobre o bem e o mal e fala sobre as experiências do espírito. Nós fomos criados espíritos ignorantes. Ignorantes, isso não quer dizer da nossa existência dessa vida, não. A criação do espírito é um espírito ignorante. Ignorância está diretamente ligada à ausência do saber. Ignorância não está ligada ao ignorante que é bravo, que sai derrubando as coisas. Não, a ignorância é a ausência do saber.
Então, o espírito que vem na Terra, que é criado, ele é ignorante, ele não sabe. Porém, para que esse espírito evolua, ele precisa seguir regras. Ele precisa estar dentro das leis divinas, ele precisa estar dentro de algum caminho, que são as leis divinas. Eu até incluo um pouquinho a lei dos homens também, mas isso já para os seres humanos. Mas falando sobre o espírito, as leis divinas, as quais, para que ele siga essas leis, ele precisa conhecer. Isso foi muito de encontro ao dia que foi lido, que eu leio todos os dias um capítulo dos Provérbios, que já está em outro livro, em outro acervo, que é na Bíblia, que é um outro tipo de acervo para os cristãos. Então, eu leio sempre, todos os dias eu leio um capítulo que está de acordo com o dia da semana, o dia do mês. São 31 capítulos, então cada dia eu leio um capítulo. E naquele dia que eu li, falou sobre a sabedoria. Então, se eu quero uma evolução, e se o espírito precisa de uma evolução, se o espírito precisa seguir um caminho, ele precisa de regras. Ele precisa estar colocado dentro de um caminho e as regras são ligadas à base moral, que é o que está dizendo ali. A sabedoria é como se fosse a lanterna, como nós já falamos aqui em outras lives, a lanterna que mostra o caminho a ser seguido. A partir do momento que eu sei, eu sei distinguir o que é certo e o que é errado. Eu sei distinguir aquilo que é o bem e o que é o mal, porque está ligado à base moral e às leis divinas. Existem 3 pilares. Quando a gente fala de pecado, vou até trazer esse exemplo aqui. Para que o pecado ele se conclua como pecado, ele precisa de 3 pilares. Esses 3 pilares são querer fazer, saber o que está fazendo e de fato fazer. Então, se eu tenho uma vontade, eu sei o que eu estou fazendo e eu faço, isso está indo de encontro às leis divinas, eu estou indo pelo caminho do mal. Se eu estou indo pelo caminho do mal, eu tenho uma dificuldade e um período mais longo para o meu desenvolvimento. Quando a gente fala de seguir regras, a gente fala de, às vezes, fazer algo que não está dentro da nossa vontade, ou fazer algo que a gente entende que não é aquilo que a gente quer no momento, mas que é o certo a se fazer. Seguir regras está também dentro de um caminho de disciplina, de um caminho de estudos e caminho de busca de conhecimentos para que a gente cada vez mais evolua. Então, a partir do momento que eu sei, a clareza, então a lanterna da sabedoria, a clareza da sabedoria vem com aquilo que eu já sou sabedor. Então, eu deixo de ser ignorante naquele determinado tema. Então, eu deixo de ser ignorante naquele determinado assunto. Então, tudo aquilo que vem trazendo para nós oportunidade de sabedoria, oportunidade de acervo, faz com que o nosso espírito evolua um pouco mais. Também no livro dos Espíritos, em outra pergunta, ali diz, eles questionam se nós somos influenciados por outros espíritos. O nosso espírito encarnado, tá? Em matéria, nós como já seres humanos, somos influenciados por espíritos. E ali diz que sim, e a gente sabe, e a gente tem essa consciência. Ter a consciência é saber, porque eu só tenho consciência daquilo que eu já conheço. Então eu aprendo, a sabedoria dá a luz, eu tomo a consciência porque eu já conheço. Então quando eu ajo, eu estou indo pelo caminho do bem ou do mal, aquilo me dá a consciência do ato que eu estou fazendo. Então a consequência vai vir, a consciência vem e a consequência vai vir a partir daquele caminho que eu escolher. Então se aquele caminho estiver dentro de uma base moral, dentro das leis divinas, e eu encarnado dentro da lei dos homens, mesmo que a gente entenda que ela seja falha em algumas partes, porém, se estiver no caminho, eu estou seguindo o caminho do bem. Tá? Aqui, ok. Nós, médiuns, a partir do momento que a gente se entende como médium, que a gente se aceita como médium, a gente precisa de um período de evolução. E esse período de evolução é baseado no conhecimento que a gente busca, no acervo que a gente busca. Em locais que vão trazendo esses conhecimentos e vão colocando dentro da gente esses acervos para que a gente se desenvolva como médium. A gente pode se compreender, vamos entender que eu aceitei ser médium hoje, então eu posso me compreender como um médium ignorante? Eu posso me compreender como um médium que não conhece em determinado assunto, sim, porém ignorante não, porque meu espírito já carrega
meu espírito já carrega diversos conhecimentos e experiências, que é o que está dizendo na pergunta 119, e experiências de vidas e vidas que eu venho passando. Então, naquele momento que eu me entendo como médium, eu talvez não possa ser me incluído em um local de ignorância, de ausência do saber, porque sim, eu já tenho um acervo de experiências vividas em espírito. Eu já tenho um acervo de experiências vividas na matéria de agora. E eu já tenho também um conhecimento, uma sabedoria. Eu já tenho a luz da sabedoria de tudo aquilo que eu vivi do dia do meu nascimento até hoje. Então a gente pega um bebezinho. O bebezinho, ele mesmo sendo um espírito que já vem com conhecimento, ele como matéria precisa reaprender a falar, a andar, tudo aquilo que a gente vai ensinando para ele, de acordo com o nosso conhecimento, que a gente vai ensinando para ele e vai passando a ele, ao bebezinho, tudo aquilo que ele precisa aprender dentro da nossa escolha naquele momento. Então, a gente pode compreender que aquele bebê, ele ainda não sabe, mas o espírito não é ignorante. Então, se nós descobrimos, nós aceitamos a mediunidade, então nós somos um bebezinho na mediunidade. Então, os bebês da mediunidade precisam que outras pessoas nos ensinem o caminho. Essas pessoas nos ensinarão o caminho baseado em quê? Baseado nas leis divinas, baseado na moral, baseado em tudo aquilo que ele aprendeu e que vai construindo o caminho dentro do desenvolvimento espiritual, dentro do desenvolvimento da mediunidade dele. Então, isso se torna uma cadeia de ensinamentos aos quais nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente ensina, nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente aprende. Então essa cadeia da mediunidade pode nos tornar médiuns melhores ou não. A gente falou, lives passadas, a gente falou sobre demanda. A gente falou sobre aquilo que a gente emana, aquilo que a gente envia ao outro, aquilo que a gente recebe do outro. A partir do momento que eu tenho uma consciência, a partir do momento que eu tenho uma clareza de entendimento, a partir do momento que eu sei o ato que eu vou fazer, eu consequentemente já sei que algo vai acontecer por consequência daquele ato meu. Então eu posso construir um caminho mediúnico, eu posso direcionar e seguir caminhos de aprendizados aos quais eu me compreendo e eu me entendo que está me trazendo benefícios naquele momento. Então, a gente como médiuns, a gente como médiuns responsáveis por aquilo que a gente repassa, nós precisamos caminhar cada vez mais, mesmo sendo seres errantes, ou espíritos errantes, a gente precisa ter uma sabedoria para poder pisar e repassar as coisas que vão levar dentro do caminho das leis divinas. Se eu, um médium de uma casa, que recebo pessoas que vêm com todos os seus, que vêm demandando, né? Não da forma negativa, mas elas vêm trazendo todas as suas dores, todas as suas insatisfações, traz também suas alegrias, traz também suas conquistas, traz também suas dúvidas sobre o mundo espiritual. Se eu sou um médium, se eu estou me predispondo a ser aquele médium para que possa auxiliar aqueles que vêm buscar e vêm beber da fonte, né? Porque nós bebemos de uma fonte que está acima de nós, então nós repassamos aquilo. Para que eu seja cada vez mais um bom médium, eu obrigatoriamente, isso não pode nem ser é uma opção, é uma escolha, mas cara, obrigatoriamente eu preciso me preparar, eu preciso me desenvolver cada vez mais e buscar mais acervos. Tá? Isso eu estou falando acervos de leitura, acervos físicos. E buscar mais acervos para que eu repasse aquilo que está dentro da lei, dentro da moral, dentro da lei divina. Porque senão eu me torno responsável por aquilo que eu cativo, por aquilo que eu coloco dentro da pessoa que veio buscar, porque naquele momento a pessoa está vulnerável. E a vulnerabilidade que a pessoa está ao vir buscar é de minha responsabilidade
É de nossa responsabilidade como médium estarmos preparados, estarmos desenvolvidos cada vez mais. Nós não precisamos ser perfeitos, porque ali está dizendo, a perfeição, se nós viéssemos espíritos perfeitos, de que seria, para que serviriam as experiências? Para que as experiências se nós já somos perfeitos? Mas dentro das nossas imperfeições, nós buscando esse desenvolvimento, dentro de nós somos responsáveis por aquilo que a gente passa para o outro, porque será repassado para o outro, para o outro, para o outro. Então a gente precisa compreender e precisa aceitar de fato que aquilo que a gente se predispõe a fazer, a gente tem que fazer da melhor maneira possível e dentro das regras, não da nossa cabeça. O que eu falei aqui agora não foi eu que inventei. Eu não inventei que isso acontece, está escrito ali. Então, aquilo que a gente repassa para o outro, mesmo que venha de um plano espiritual, a gente não pode inventar, tem que ser embasado em alguma coisa. Então, vamos entender que nós, não vamos aceitar, porque está dizendo ali também, está escrito ali, que nós somos influenciados por espíritos. Então, a gente, sendo influenciados por espírito o tempo inteiro, nós somos influenciados por espíritos bons e ruins, o bem e o mal. Existe sempre o duo, né? Existe sempre a dualidade, né? O bem e o mal, o preto e o branco. Existe sempre a dualidade. Então, essa dualidade que nos rege, que nos influencia, no momento aos quais nós estamos, ela só será caminhada pro lado do bem por responsabilidade nossa. Porque dentro de um mundo espiritual influenciável, virão informações de diversos meios, diversos caminhos. Mas só tem... a gente só é influenciado por espírito negativo? Não. O espírito negativo, ele tem a possibilidade de nos influenciar a partir do momento que a gente está dentro da base... conectando com aquela frequência. A partir do momento que a gente está seguindo caminhos que não estão de encontro às leis divinas, que não estão de encontro à base moral, que não estão de encontro àquilo que a gente aprendeu e que está escrito nos acervos que a gente tem. Isso a gente não, na Bíblia a gente não vê, no Alcorão a gente não vê, em nenhum dos livros que mostram as leis divinas, em nenhum deles está ensinando algo diferente. Todos eles levam para o mesmo caminho. Todos eles falam sobre base moral, todos eles falam sobre evolução, todos eles falam sobre experiência, todos eles falam sobre espíritos. Então, se a gente toma caminhos, a responsabilidade é nossa, como médium. A gente tende a colocar a responsabilidade um pouco na espiritualidade? Tende. Sim, porque eu foi algo espiritual que fez isso, então não fui eu que fiz. Não, foi você que fez sim, porque você abriu o campo para que aquilo entrasse no seu campo energético, você que enfraqueceu de alguma forma, ou você que não prestou atenção e cometeu atos para que permitisse que aquela energia entrasse e você fosse responsável. Então, sim, você é responsável. Mas eu fui dominado. Então você é indisciplinado, você não está seguindo regras. E você não está buscando ajuda? Nossa, mas existem as manifestações. Eu estou na minha casa e estou tendo manifestações espirituais. Cara, faz uma análise. Não sou eu que vou julgar, porque eu não estou aqui para julgar nada. Faz uma análise. O que você está fazendo está dentro da lei divina? Está dentro de uma base moral? Está certo? Se estiver dentro da tua consciência, segue, cara. Mas a responsabilidade é sua. Agora, se for colocar a risca ali, porque é o que eu falei no início, e como o Paulo, Paulo fala, né, nas escrituras também, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Dentro de uma base moral, dentro de uma regra, dentro de uma lei. Então, se existe a lei foi para ser cumprida. Mas eu quero fazer algo fora da lei. Então você já sabe que você está errado. Então você é responsável, sim, por aquilo. Nós, médios, então, vamos lá, num trabalho de evolução, num trabalho de desenvolvimento mediúnico, eu, sim, sou responsável por escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Eu sou responsável por aceitar o ensinamento daquele que eu, como um médium bebezinho, venho aprendendo e venho colocando. Porque se aquela pessoa que está me ensinando, eu dentro de uma base, eu estou vendo que aquilo está num caminho errado, opa, eu tenho um livre-arbítrio. Eu tenho a opção de escolha, eu tenho a liberdade que me foi dada para seguir um outro lado. Eu tenho isso por direito. Eu sou responsável até por essa escolha.
Então, porque a gente entender que uma igreja é um corpo, um centro espírita é um corpo. Por que é um corpo? Porque ele é formado por humanos, ele é formado por pessoas. Então, se aquilo que eu me coloco predisposto e o meu corpo de casa, o meu corpo de instituição vai seguir, é também de responsabilidade minha, porque eu faço parte daquela instituição. Então, eu também sou responsável pelo caminho que, dentro do nosso desenvolvimento, o que a instituição está levando ou não. Pega aqui, para sair melhor a voz. Deixa eu pegar aqui para a senhora, peraí. Estou falando pertinho aqui. É rapidinho. O que eu quero dizer é o seguinte. É um caminho, dentro das regras que você citou, nós temos que entender que desenvolver mediunidade é um caminho solitário. Porque é único, é pessoal. Seguindo essas regras, cada um vai reagir de uma maneira diferente, vai sentir de uma maneira diferente, vai interpretar de uma maneira diferente. É muito importante a gente estabelecer as diferenças, que elas são extremamente importantes. As regras, a base moral, ela é fundamental para que eu consiga desenvolver essa mediunidade. Mas eu não posso padronizar isso, porque quando eu padronizo, eu estou interferindo nas individualidades. É muito importante o médium tomar essa consciência, né? Então, às vezes, o mesmo ensinamento, a palestra que você está dando aqui, todos que estiverem ouvindo, cada um vai interpretar da sua maneira. Então, é muito importante também nós observarmos isso, a forma como eu interpreto, como eu percebo e como eu vejo. Vai haver diferenças. Estabelecer o equilíbrio entre essas diferenças é um desafio. E que faz muito sentido com o que está dito ali também nas escrituras, que cada espírito, por isso que quando a gente começa no trabalho mediúnico e na mediunidade, nós não somos ignorantes, nós já temos um acervo, uma experiência. Cada espírito e cada pessoa está num nível. E cada pessoa, dentro do nível que está, ela entende e absorve de forma diferente. E essa individualidade deve ser respeitada, e talvez isso seja até a coisa mais bonita que tem. Porque respeitar a individualidade de cada um é não fazer julgamento pelo momento que está ali e pela todas as experiências que aquele espírito já viveu e que aquele ensinamento vai bater de uma forma e vai levar para um caminho. O grande lance é que nós somos responsáveis até por isso. A responsabilidade do nosso desenvolvimento e daquilo que a gente traz, daquilo que a gente repassa, daquilo que a gente deixa fluir dentro do nosso caminho. Na semana passada, a madrinha falou algo brilhante, só que a gente perdeu o áudio, que o áudio ficou... Na verdade, a gente tem o áudio, mas não está dando para juntar o áudio e o vídeo. E provavelmente a madrinha vai falar de novo. Mas ela falou sobre a conquista e a manutenção, basicamente. Então, o manter, né? O manter aquilo que você conquistou. E a gente trouxe aquela energia do... Cara, quando eu vou conquistar alguma coisa, eu boto energia naquilo, mas depois entra a parte da manutenção, a qual eu não me preparei. Quando eu entro num trabalho mediúnico, quando eu entro nessa aceitação, eu como médium, tudo é novidade. Quando é novidade, a gente vai mergulhando e vai trazendo. De repente, a gente entra naquela linha, que se a gente for olhar um gráfico, a gente tem uma linha que ela vai fazendo assim, mas a gente entra naquela retidão. A partir do momento que a gente entra na retidão do nosso conhecimento, daí é a nossa escolha de buscar mais acervo para dar o gás, ou da gente ficar estagnado e a gente ficar para trás e, de repente, não se tornar e não concluir um desenvolvimento, um trabalho como médium responsável e que nos trará algum meio de seguir no caminho do bem. Não vou falar mais. Eu acho que daqui já está bom, dentro do que a gente trouxe, dentro do que a gente se propôs a trazer para cá, que já trouxe muita informação. E a espiritualidade quer que seja até aqui. Isso é muito bonito. Então, gente, que a gente deixe esse ensinamento, que essa dualidade do bem e do mal, que essa dualidade da busca pelo acervo. Eu trouxe Livro dos Espíritos, eu trouxe informação sobre outros livros, mas o Livro dos Espíritos que me traz algo muito, muito sabedouro,
Então, que a gente tenha a possibilidade e a capacidade de aceitar aquele caminho, mas de sempre ter aquela ânsia de querer conquistar coisas, mas que não seja para ser melhor do que ninguém, ser melhor a nós mesmos, melhor dentro do nosso trabalho mediúnico. Eu agradeço muito pela oportunidade da gente trazer temas tão importantes e tão relevantes para o nosso desenvolvimento. E nesse momento, em nome daquele que rege o nosso caminho, em nome daquele que rege a nossa vida, que rege a nossa galáxia, em nome de Jesus eu peço, porque sim, nós temos autoridade para pedir em nome de Jesus. Eu peço para que nós tenhamos cada vez mais sabedoria, que nós tenhamos cada vez mais aceitação, que nós tenhamos cada vez mais disposição para viver nossas experiências, para viver a nossa mediunidade, para viver nossos aprendizados e todas as batalhas que a gente precisa passar por essa existência, mas que seja da melhor maneira possível. E se hoje eu erro, que eu tenho a oportunidade de amanhã acertar. Eu quero também, em nome de Jesus, agradecer pela oportunidade de mais um dia a gente estar vivo, desenvolvendo, trabalhando e principalmente se colocando a serviço. E que a gente nunca enxergue esse serviço como um peso. Que a gente enxergue esse serviço como uma entrega, porque todos os dias nós estamos entregues. Tudo aquilo que a espiritualidade tem para nos transformar, para nos ensinar. E que essa belíssima experiência da vida seja cada vez mais uma oportunidade da gente evoluir e concluir a nossa missão nessa passagem. Que assim seja. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o